Bom, pessoal, por motivos técnicos tivemos que mudar de lugar. Tava muito sol batendo direto no aparelho e tivemos que vir para uma sombrinha aqui para garantir que não dê superaquecimento no celular. Bom, então vamos voltar. Resumindo e repetindo, verbos regulares no passado simple past a gente usa quando a gente tem a referência de tempo sobre quando aquilo aconteceu, e os verbos regulares terminam em ed, ou naquelas variações que já conversamos, e os verbos irregulares terminam de formas diferentes, tem que praticar para memorizar. E agora a gente vai para o segundo tópico, que é o past continuous. Então, parecido com o simple past, ele fala também sobre o passado, mas a diferença é que no simple past a coisa simplesmente aconteceu, e no past continuous, como o próprio nome diz, é contínuo, é progressivo, a coisa estava acontecendo. Então a gente tem aí a referência dos três primeiros exemplos. O primeiro deles, I was swimming this morning when Tina called me. Então eu estava nadando essa manhã quando a Tina me ligou. Então a Tina me ligou, passado simples, porque ela fez a ligação e acabou. No caso, eu estava nadando, eu estava numa atividade contínua, progressiva, quando outra coisa aconteceu. Então nós vamos usar o passado contínuo. O passado simples, você só coloca o verbo da forma passada dele e acabou. O passado contínuo é uma estrutura bem parecida com o presente contínuo, que é o que? O verbo to be, e é conjugado, e o verbo principal com o ing, no gerúndio, que todo mundo já sabe. A diferença só é que no presente contínuo, o to be vai ser conjugado no presente, com am, is ou are. E nesse caso, vocês podem ver aqui na lista de vocês aí que vocês estão acompanhando, de acordo com o pronome, nós vamos usar o was ou were, de acordo com qual referência que a gente está usando, né? Então, olha lá, o I, o he, o she e o it vai ser was, e o you, we e o they vai ser were, certo? E aí tem a explicação bonitinha aqui embaixo, né? O passado, o past continuous, é usado nas seguintes situações: para descrever duas ações que aconteciam paralelamente no passado, né? Uma que aconteceu e outra que estava acontecendo. E aí a frase, It was raining when I was driving my car to Yorkshire that day. Então estava chovendo quando eu estava dirigindo o meu carro para Yorkshire naquele dia. E, juntamente com o Simple Past, Past Continuous também descreve uma ação que estava ocorrendo no passado e que foi interrompida por outra. Então aqui ele diz, Mozart died when he was composing the Requiem. Acho que é Requiem a pronúncia. Então ele morreu, o Mozart morreu enquanto estava compondo, quando estava compondo. Então, assim como o português, vai ter o verbo to be como auxiliar aí na frase e o verbo principal no ing. Certo? Enquanto deixa eu ver... É isso. Qualquer dúvida vocês me perguntam aí. E lá em cima, ainda na página 365, antes da lista de exercícios, tem um box, uma atenção aqui. Então, falando sobre o used to. Eu vou mandar uma explicação um pouquinho melhor, porque aqui está muito rápido, muito curto, talvez não seja tão prático. Na verdade é mais uma lembrança, porque eu no primeiro ano, certeza que vocês já viram, no segundo eu não lembro. Mas, enfim, vocês já aprenderam, é mais para retomar do que necessariamente para aprender. Então, olha lá, used to indica uma ação que acontecia habitualmente no passado e não acontece mais. Mr. Forsyth used to gamble, but he quit it 2 years ago. Então, ele é basicamente a tradução de costumava. Ele costumava apostar, né, jogar em apostas, mas ele parou 2 anos atrás. Então o que acontece? Ele fazia e não faz mais. A gente usa o used to para trazer essa ideia de que você costumava fazer alguma coisa. Então hoje em dia vocês têm aí na casa dos 17 anos. Então vocês, vamos dizer que, sei lá, costumavam brincar de boneca ou de carrinho, ou sei lá, e agora não faz mais. Então você vai falar I used to play with dolls, play soccer, enfim. Ou sei lá, vocês costumavam não usar óculos e hoje em dia vocês usam. Então
como é que vai ficar no passado negativo? Vai ter que lembrar a estrutura, que vocês vão fazer o quê? O verbo principal, o auxiliar vai ser necessário para fazer o didn't, e o verbo volta para base form. Então, I didn't used to wear glasses. Isso quer dizer o quê? Eu não costumava usar óculos, quer dizer o que agora eu uso, certo? Tô pensando em mais algum outro exemplo. Se eu lembrar um melhor, eu adiciono no arquivo lá, tá bom? Então é isso. Used to, para dizer que você costumava fazer algo e hoje em dia não faz mais. Agora vem os exercícios. Eles são basicamente, né, todos eles de gramática, então vocês simplesmente vão completar, não tem muito por que eu explicar um por um, porque vocês vão perceber que, né, dá para fazer de acordo com cada um deles, só aplicar o que a gente viu, filtrando de acordo com o que o exercício pede, o que o contexto da frase está dando. Então é uma coisa que só aconteceu, ali acabou, passado simples. É uma coisa que estava acontecendo progressivamente, continuamente no passado, vai ser o passado contínuo. Se for uma coisa que você costumava fazer e não faz mais hoje, used to. Beleza? Bom, aí vão ter algumas que vão, a número 1, da 1 até a 4 está em inglês, a 5 está em português. Bom, deixa eu ver só a primeira, ou mais umas outras para ver o quanto vocês vão precisar de ajuda, mas acho que não. Olha lá a primeira. Yesterday as he tanana down the street. Então, ontem, enquanto ele tanana pela rua. E agora? É uma coisa curta ou estava acontecendo o andar dele pela rua? Ele tanana encontrou um antigo amigo dele. Então, o que aconteceu aí? O fato dele encontrar é contínuo ou ele só encontrou? O fato de ele andar na rua, ele estava andando, é uma coisa contínua? Ou foi muito rápido e cortou? Ele costumava andar e não anda mais? Então dá para pegar aí de acordo com essas referências que a gente viu e as estruturas que já conversamos e que também, além daqui, vou deixar tá bonitinho no arquivo que vocês estão acompanhando junto aí. A 2 é a mesma coisa. Todos os outros são assim. Qualquer dúvida, pergunta ou nos comentários ou depois no e-mail que vocês vão me mandar com as respostas. Se tiver algum exercício específico que não entendeu, vocês perguntam, alguma dúvida gramatical, vocês me falam. Lembrando que semana que vem, na sexta-feira, eu vou estar disponível. Tem que só conferir qual que é o horário, se não me engano é às 10. Depois eu mando para vocês, para fazer uma live, né, tirar dúvidas sobre algum contexto, passar algumas coisas extras se necessário. A gente tem manter esse canal direto para vocês continuarem aprendendo bastante e não perderem qualidade em relação ao que vocês estão vendo, aprendendo ao longo das semanas, certo? Então, já vamos juntar aí com a aula 8, que vai começar com essa um pouquinho mais longa, mas vocês vão aguentar. A gente começa com um texto, chama Natural History Highlight. Então, que ele basicamente, até sugiro inicialmente que vocês pausem o vídeo, tentem dar uma lida. Eu vou explicar por cima e lembrando que o glossário está também na lista desse arquivo que eu mandei. Então, para vocês sofrerem um pouco menos, lidarem melhor com algumas palavras difíceis e úteis que vão aparecer ao longo do texto. Basicamente, ele fala sobre evidências fala sobre o homem de Neandertal, ele desapareceu, mas que existem muitas teorias sobre isso, sobre ele principalmente. Ele é uma das outras linhas dos humanoides, o Homo sapiens é um deles, tem o homem de Neandertal, tem mais alguns outros que também têm o corpo muito parecido, mas que eram de uma outra espécie, por assim dizer, eu não lembro o termo certo, mas o Homo sapiens é uma espécie entre outras que existiram. E aqui ele vai falar sobre os fósseis, o que foi arqueologicamente o que foi encontrado. Eles têm nesses estudos uma teoria dizendo que aparentemente eles viviam só de carne, do consumo de animais, que eles caçavam principalmente animais grandes como cavalos e renas.
E aí depois, aí ficou por muito tempo essa realidade, mas realidade não, essa teoria, de acordo com o que eles tinham de provas, e mais recentemente eles descobriram que encontraram, vocês têm o desenho aí um dente, né? Eles encontraram substâncias de plantas, então deixando a entender que o homem de Neandertal também consumia plantas além da carne. E aí só que ficou em aberto ainda, eles não conseguiram confirmar através desses estudos arqueológicos se eles utilizavam de fato as plantas só no consumo mesmo, né, no sentido nutricional, ou de outras formas também, através de, como ele sugere aqui, como questões domésticas, caseiras, por assim dizer, roupa de cama, roupa normal para se utilizar no dia a dia, ou até outros usos que essas plantas poderiam ter, né? Enfim, esse é o foco desse texto. Depois vocês, através aqui do glossário que eu já vou ter passado, vocês leem com mais carinho, tentem entender melhor. Qualquer dúvida vocês me perguntam. E aí, de acordo com o que a gente viu, que vocês vão ter processado, e depois que vocês terminaram, aí vocês vêm para os exercícios e façam até o 4. Aqui os 2 primeiros são de interpretação de texto, até que o que eu falei já ajuda bastante, já está um pouquinho mastigado. A 3 e a 4 são... A 4 também é de interpretação, só a 4 a 4 de interpretação e a 3 é de vocabulário, com algumas palavrinhas relevantes para vocês aprenderem. Não tem problema não conhecer, se tiver que olhar no dicionário, por exemplo, pode olhar. Mas se quiser também perguntar sem problema, o importante aqui é que vocês absorvam esses novos vocabulários para vocês aumentarem o conhecimento de vocês sobre a língua. Beleza? Então é isso. Agora vamos para a segunda parte da aula 8, que é mais um foco gramatical, que tem também lá no arquivo uma explicação, com uma continuação do que tem aqui, que está para facilitar um pouquinho a vida, mas tem um esqueminha prático para que vocês entendam mais perfeitamente aqui. Vamos começar pelo exemplo. I invited Linda for dinner last night, but she couldn't come. She had already planned to do something else. Então lá, eu convidei a Linda para jantar lá em casa, né, na noite passada, mas ela não podia ir, ela já tinha planejado fazer outra coisa. Olha o segundo. When I arrived home yesterday, my wife had gone to the supermarket. Então, quando eu cheguei em casa ontem, a minha esposa já tinha ido para o mercado. O que a gente tem aqui? Cada uma dessas situações tem 2 referências no passado, e aconteceram não ao mesmo tempo, mas cronologicamente em momentos diferentes. Então a gente brinca que é meio que o passado do passado. Quando nós temos, pensando no presente agora, a gente pensa em uma situação que aconteceu. Bom, o vídeo vai aparecer o contrário para vocês, né? Então vocês têm o tempo lá, vocês vão pensar, olha lá no que eu marquei, o P1 e o Past 1 e o Past 2, né? Então qual que é o esquema? Pensa assim, você chegou, vou dar um outro exemplo. Você chegou na escola e percebeu, na verdade, que você esqueceu a carteira. Pensando cronologicamente, o que aconteceu primeiro e o que aconteceu depois? Cronologicamente, às 6h30 da manhã, você esqueceu sua carteira lá. Só às 7 que você percebeu que esqueceu. Então, quando você, na sua frase, você tem o que aconteceu por último, a gente vai usar o passado simples, que já apareceu no nosso último foco gramatical. E quando você vai falar do primeiro passado, né, o passado mais distante, cronologicamente o primeiro, nós vamos usar o past, aqui o past perfect. Desculpa, past perfect. Past perfect é o nome da estrutura. O past participle, que é a estrutura da terceira coluna daquela lista dos verbos irregulares que a gente tem. Então vai vir o had,
Eu tô falando aqui, tô sem referência, mas lá acompanha bonitinho pelo arquivo que tá bem tranquilo. Então o que vocês têm na estrutura? O had como auxiliar e o verbo principal no past participle, que é a terceira coluna. Esse é o que é a referência que aconteceu cronologicamente primeiro. E a mais recente aconteceu depois, vai ser o passado simples. Então, voltando aqui continuando, a terceira linha aqui, a formação. O past perfect formado com auxiliar had e o verbo principal no particípio passado. Olha lá novos exemplos. She had done the homework. Mr. Johnson had been to Europe. O que a gente tem? O had, que é aqui como auxiliar, e o verbo principal no particípio passado. Mais um exemplo. We had cleaned the house before our parents arrived. Então, a gente já limpou a casa antes dos nossos pais chegarem. Então, o que aconteceu? A gente limpou antes, cronologicamente foi o que aconteceu primeiro, então vai estar no passado perfeito, no particípio passado. E depois os pais chegaram, aconteceu depois, então passado simples, que cronologicamente foi o que aconteceu mais recentemente. E aí tem a atenção, esse box aí em azul. Os advérbios already, que é o já e o never, nunca são comumente empregados no past perfect. Então olha lá o exemplo. When I came to her house last night, she had already left. Então quando eu vim para sua casa ontem à noite, ela já tinha saído. Então esse já, assim como o português que a gente usa bastante nesse contexto, eles vão usar também com already. E agora com o nunca, this morning I heard a song that I had never heard before. Nessa manhã ouvi uma canção que nunca tinha ouvido antes. Também vai, para esse nunca, essa estrutura a gente vai também usar o never, né? Vai encaixar aí o past perfect. Falando em encaixe, tanto already quanto o never, para vocês não errarem na estruturação da frase, eles são sempre o sanduíche. Eles vão entre o had, que é o auxiliar, e o verbo principal no particípio que vem depois. Então ele vem encaixadinho lá no meio, tá? Vocês têm a referência aí no texto, não tem muito como errar. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Como eu falei, se ficou um pouquinho perdido por causa de não ter referência aqui, o livro já ajuda, a referência principal está lá no arquivo. Talvez chegou até aqui, já seja tarde demais para eu falar, mas acho que eu falei antes, acho que no primeiro vídeo, né, que está quebrado agora em 2, falei para ir acompanhando mais o arquivo e o capa do que necessariamente o meu vídeo. Beleza? Então agora tem os exercícios do grupo 2, do 1 até o 6. Vocês só vão colocar em prática o que a gente acabou de estudar. Tá bom? Não só, ele vai ter também, o exercício 3 vai ter uma mistura, ele não vai aparecer só o Past Perfect, como também o Simple Past e o Past Continuous que a gente viu agora na aula anterior, certo? Então, lição de casa, entre aspas de casa, né? Essa seria da aula mesmo para vocês fazerem inicialmente, obrigatoriamente já os exercícios que nós vimos nesses 2 vídeos da aula 7 e 8. E também, como lição de casa mesmo oficialmente, façam no plural aí ou no caderno de exercícios os TM e TC das aulas 7 e 8. Lembrando que eu já tinha pedido a das 6 na aula passada, né? Então já faz tudo isso aí. Em relação ao que tem que ser feito aqui, que vocês não vão ter as respostas diretamente, assim como vocês têm o do plural, me mandem 2 opções, ou vocês mandam vocês vão mandar por e-mail, ou a lista já no corpo do e-mail mesmo das respostas, ou ainda vocês tiram foto. É que como são 3 páginas, vai ficar muita coisa, né, para eu corrigir de todos assim, além de vocês, tem as outras turmas também. Então a preferência é que no corpo do e-mail mesmo vocês colocam as respostas. E se tiver dúvida, pode escrever lá mesmo, junto da pergunta, não entendi direito essa, ou não sei, eu coloquei essa, mas fiquei na dúvida, ou sei lá, achei que era essa, mas por que a outra não pode ser? Sem problema, a gente mantém essas conversas. E se for alguma coisa que vocês acham que outras pessoas também fiquem na dúvida, pode comentar aqui direto no vídeo, no comentário do vídeo mesmo, para ser mais prático, beleza? Então, pessoal, tô mandando na sexta-feira, então
Ótimos estudos, ótimo fim de semana para vocês e nos vemos semana que vem. Boa sorte aí.